Nossa história começa em 2006, quando os líderes da Rússia, Índia e China se encontraram em um fórum de cooperação regional e manifestaram interesse em criar uma plataforma para discutir questões econômicas e políticas de interesse comum. A ideia de formar o BRIC surgiu em meados da década de 2000, quando esses países começaram a ganhar cada vez mais importância na economia mundial e a se destacar como novos polos de poder. O conceito foi proposto pelo economista John Neal, do banco de investimentos Goldman Sachs, em um relatório de 2001 que previa o crescimento dessas economias. O Brasil foi convidado a participar do BRICS por iniciativa dos líderes da Rússia, Índia e China, que já estavam discutindo formas de cooperação econômica e política entre seus países. Em 2008, durante uma visita oficial à Rússia, o então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva manifestou interesse em se juntar ao grupo e foi convidado pelos líderes a participar da próxima cúpula do grupo. O convite foi motivado, em parte, pelo papel crescente do Brasil na economia mundial e pela sua posição como uma das maiores economias da América Latina. Além disso, o Brasil também havia demonstrado interesse em expandir suas relações com os países do BRIC, com quem já mantinha laços comerciais e diplomáticos. A inclusão do Brasil no BRIC também foi vista como uma forma de fortalecer o grupo, trazendo mais diversidade e representatividade regional. Com a entrada do Brasil, o grupo passou a representar uma fatia ainda maior da população mundial e a ter um papel mais relevante nos debates sobre economia global e política internacional. Antes de ingressar no BRICS, o Brasil vinha enfrentando desafios econômicos significativos. Na década de 1990, o país passou por um processo de estabilização econômica com a adoção do Plano Real, que controlou a inflação e abriu caminho para o crescimento econômico nos anos seguintes. No entanto, no início dos anos 2000, a economia brasileira enfrentou dificuldades com a crise financeira internacional e com a desaceleração do comércio mundial. O país teve que lidar com a valorização do real frente ao dólar, o que prejudicou as exportações, e com o aumento da dívida pública. Além disso, a economia brasileira ainda apresentava desigualdades regionais e sociais significativas, com uma grande parcela da população vivendo em condições precárias e com falta de acesso a serviços básicos. No entanto, o país também apresentava potencialidades, como um mercado interno grande e diversificado, uma base industrial consolidada e um setor agrícola competitivo. Com a entrada no BRICS, o Brasil ganhou um novo espaço de diálogo e cooperação com outros países em desenvolvimento, o que ajudou a impulsionar a economia e a aumentar a sua visibilidade no cenário internacional. A entrada do Brasil no BRICS foi bem recebida pelos outros países do grupo. A Rússia, a Índia e a China viram a inclusão do Brasil como uma oportunidade de ampliar a cooperação econômica e política com um país de grande importância regional e de um mercado interno significativo. Os líderes dos países do BRICS destacaram que a entrada do Brasil fortaleceria o grupo, trazendo mais diversidade e representatividade geográfica e aumentando a influência do grupo no cenário internacional. Eles também destacaram o potencial para uma maior cooperação em áreas como comércio, investimentos, infraestrutura, tecnologia e energia. Além disso, a inclusão do Brasil no BRICS foi vista como um sinal de que o grupo estava se consolidando como uma nova força política e econômica no mundo, desafiando a ordem internacional dominada pelos países desenvolvidos. Isso ajudou a dar mais visibilidade ao grupo e a reforçar a sua posição em debates globais sobre questões como a reforma das instituições financeiras internacionais e a mudança para um sistema econômico mais justo e equilibrado. Em 2009, os presidentes de cada país do BRICS eram: Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Rússia, Dmitry Medvedev. Índia, Manmohan Singh. China, Hou Jintao. África do Sul, Kgalema Motlanthe. O Mercosul, que é um bloco econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tem uma relação complementar com o BRICS. Ambos os blocos têm objetivos semelhantes de aumentar a integração econômica e a cooperação entre países em desenvolvimento e emergentes. No entanto,
o Mercosul e o BRICS têm abordagens diferentes para alcançar esses objetivos. O Mercosul tem um foco maior na integração regional, com políticas comerciais e tarifárias comuns e coordenação em áreas como infraestrutura e energia. Já o BRICS tem um foco mais global, com o objetivo de aumentar a influência dos países emergentes no cenário internacional e fortalecer a cooperação Sul-Sul em áreas como comércio, finanças e segurança. Apesar de suas diferenças, o Mercosul e o BRICS têm trabalhado juntos em áreas de interesse comum, como comércio, investimentos, energia e infraestrutura. O Brasil, como membro do Mercosul e do BRICS, tem desempenhado um papel importante na promoção da cooperação entre os dois blocos. No entanto, é importante notar que a relação entre o Mercosul e o BRICS não é isenta de desafios. Por exemplo, o Brasil e a Argentina, os dois principais membros do Mercosul, têm políticas comerciais e tarifárias diferentes em relação ao comércio exterior, o que pode afetar a coordenação do bloco em relação ao BRICS. Além disso, a competição entre os países membros do BRICS em áreas como comércio e investimentos também pode afetar a cooperação entre o bloco e o Mercosul. A União Europeia inicialmente observou com atenção a criação do BRICS, mas não demonstrou uma reação muito forte, uma vez que o grupo não representava uma ameaça direta à sua posição econômica e política global. No entanto, a União Europeia reconheceu o potencial do BRICS como um grupo de países emergentes que poderiam se tornar importantes parceiros econômicos e políticos no futuro, e estabeleceu um diálogo político e econômico com o grupo. A União Europeia também percebeu a importância de cooperar com o BRICS em questões globais, como a reforma das instituições financeiras internacionais, a mudança para um sistema econômico mais equitativo e justo e a luta contra as mudanças climáticas. Além disso, a União Europeia tem uma forte presença na América Latina, região que é de grande interesse para o BRICS e onde o Brasil é um ator importante. A União Europeia percebeu que o BRICS poderia ser um parceiro importante para a região e estabeleceu diálogos com o grupo para discutir questões de interesse mútuo na América Latina. Assim, embora a União Europeia não tenha reagido de forma muito enfática à criação do BRICS, ela percebeu a importância do grupo como um ator emergente na economia global e estabeleceu canais de diálogo e cooperação com ele. A criação do BRICS foi vista pelos Estados Unidos com um certo grau de ceticismo e preocupação, pois representou um desafio ao sistema econômico e político internacional dominado pelos países desenvolvidos e liderados pelos Estados Unidos. Inicialmente, o governo americano manifestou preocupação com a possibilidade do BRICS formar um bloco econômico que pudesse rivalizar com os Estados Unidos e com a União Europeia, e que pudesse ter um papel mais proeminente em questões globais como comércio, finanças, energia e meio ambiente. Além disso, a criação do BRICS foi vista pelos Estados Unidos como uma ameaça à influência americana na América Latina, onde o Brasil é um dos principais líderes regionais e tem tradicionalmente uma forte relação com os Estados Unidos. No entanto, ao longo do tempo, os Estados Unidos adotaram uma posição mais pragmática em relação ao BRICS, reconhecendo a importância dos países do grupo na economia global e buscando estabelecer canais de diálogo e cooperação com eles. O governo americano também reconheceu a necessidade de se adaptar a um mundo cada vez mais multipolar e de levar em conta as perspectivas e interesses dos países em desenvolvimento. O BRICS e o G7 são dois grupos importantes de países que representam uma grande parte da economia global e têm influência significativa nos assuntos internacionais. No entanto, eles diferem em termos de sua composição, objetivos e forma de atuação. O G7, também conhecido como o Grupo dos Sete, é composto pelos 7 países mais industrializados e ricos do mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. O grupo se reúne anualmente para discutir questões políticas e econômicas globais, bem como para coordenar políticas em áreas como comércio, finanças e segurança. Por outro lado, o BRICS é formado por 5 países emergentes e de economia em desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
O grupo se reúne anualmente para discutir questões econômicas e políticas relevantes para os países membros, como desenvolvimento econômico, comércio e cooperação financeira. Enquanto o G7 tem uma história mais longa e tem sido tradicionalmente considerado como o principal grupo de países responsáveis pelo desenvolvimento econômico global, o BRICS tem crescido em importância nas últimas décadas, refletindo o aumento da influência econômica dos países emergentes. Embora o BRICS ainda não tenha a mesma influência que o G7, seu papel na economia global está se expandindo e é considerado um importante fórum de cooperação econômica entre as economias em desenvolvimento. Em resumo, enquanto o G7 representa as economias avançadas e o BRICS as economias emergentes, ambos os grupos desempenham um papel importante na economia global e têm objetivos semelhantes de estabilidade e desenvolvimento econômico. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010, foi marcado por uma forte ênfase na integração e cooperação com os países do BRICS, desde a criação do bloco. Lula foi um dos principais defensores da criação do BRICS e trabalhou para fortalecer a cooperação entre os países membros em diversas áreas, como comércio, investimentos, infraestrutura e energia. Durante o governo de Lula, o Brasil sediou a segunda cúpula do BRICS, em 2010, em Brasília. Na ocasião, foram discutidos temas como a reforma das instituições financeiras internacionais, a cooperação em ciência e tecnologia, a segurança alimentar e a promoção do comércio e dos investimentos entre os países membros. O governo de Lula também buscou promover a cooperação Sul-Sul entre os países do BRICS e outros países em desenvolvimento, por meio de iniciativas como o Programa de Cooperação Brasil-África, que visava fortalecer as relações comerciais e de cooperação técnica com países africanos. Além disso, durante o governo de Lula, o Brasil liderou a criação do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, uma instituição financeira multilateral criada pelos países do BRICS para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países membros e em outros países em desenvolvimento. Em resumo, o governo de Lula foi marcado por uma forte ênfase na integração e cooperação com os países do BRICS, buscando promover uma maior cooperação Sul-Sul e uma maior participação dos países em desenvolvimento na governança global. O governo de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016, manteve a ênfase na integração e cooperação com os países do BRICS, seguindo a trajetória iniciada no governo de Lula. Durante o governo de Dilma, o Brasil sediou a sexta cúpula do BRICS, em 2014, na cidade de Fortaleza. Na ocasião, foram discutidos temas como a cooperação em comércio, investimentos, infraestrutura e energia, além de ser lançado o Banco de Desenvolvimento do BRICS, NBD, que tem como objetivo financiar projetos de desenvolvimento nos países membros e em outros países em desenvolvimento. Dilma também trabalhou para fortalecer a cooperação Sul-Sul entre os países do BRICS e outros países em desenvolvimento, por meio de iniciativas como o Programa de Cooperação Brasil-África e o Programa de Parceria Estratégica com os países da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. No entanto, durante o governo de Dilma, o Brasil enfrentou uma crise econômica e política, o que acabou afetando a participação do país no BRICS. Em meio a cortes de gastos e problemas políticos internos, o Brasil reduziu sua participação em algumas reuniões do BRICS, o que gerou críticas de alguns países membros. Em resumo, o governo de Dilma manteve a ênfase na integração e cooperação com os países do BRICS, mas enfrentou desafios econômicos e políticos que afetaram a participação do Brasil no bloco. Durante o governo de Michel Temer, o Brasil manteve sua participação ativa no BRICS, com ênfase na cooperação econômica e comercial entre os países do grupo. Em 2017, o Brasil sediou a nona cúpula do BRICS, na cidade de Xiamen, na China, onde foram discutidos temas como a cooperação em comércio, investimentos, infraestrutura, energia e agricultura. Na ocasião, o Brasil também lançou a ideia de criar um escritório regional do novo Banco de Desenvolvimento, NBD,
em São Paulo, o que foi bem recebido pelos demais países do BRICS. Além disso, o governo de Michel Temer buscou promover uma maior aproximação entre o Mercosul e o BRICS, explorando as complementaridades entre os dois blocos econômicos. Em 2018, o Brasil também sediou a reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do BRICS, em que foi discutido o fortalecimento da cooperação financeira e a criação de novos mecanismos de financiamento para projetos de infraestrutura nos países do grupo. Em resumo, durante o governo de Michel Temer, o Brasil manteve sua participação ativa e engajada no BRICS, buscando promover uma maior cooperação econômica e comercial entre os países do grupo, além de explorar novas oportunidades de financiamento para projetos de desenvolvimento nos países membros. Durante o governo Jair Bolsonaro, o Brasil não deixou de participar do BRICS, mas houve um período em que o governo brasileiro questionou o papel e a relevância do bloco econômico. Em 2019, o governo brasileiro indicou que poderia deixar o BRICS, alegando que o grupo não atendia mais aos interesses do país. No entanto, essa posição foi rapidamente revertida e o Brasil permaneceu no grupo. Desde então, o governo Bolsonaro tem participado das reuniões do BRICS e das iniciativas do grupo, mas com uma postura mais cautelosa e crítica em relação a alguns temas. Por exemplo, o governo brasileiro tem se mostrado menos entusiasta em relação à cooperação comercial entre os países do BRICS, indicando que prefere negociar acordos bilaterais com os países que considera mais relevantes para o comércio brasileiro. Além disso, o governo Bolsonaro também tem adotado uma posição mais crítica em relação a temas como mudanças climáticas e direitos humanos, que são prioritários para alguns dos países do BRICS. Apesar disso, é importante ressaltar que o Brasil continua sendo um membro importante do BRICS e tem participado ativamente das iniciativas do grupo, inclusive assumindo a presidência rotativa em 2019. Atualmente, em maio de 2023, o BRICS segue firme e forte. Hoje, os líderes dos países que compõem o BRICS são: Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Rússia, Vladimir Putin; Índia, Narendra Modi; China, Xi Jinping; África do Sul, Cyril Ramaphosa.